Curso de Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva. Coordenadora, Rutileia Maria de Lima Portes. Realização: IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Apoio: IFAM, Instituto Federal do Amazonas. Adaptação: Apoema, Núcleo de Tecnologia Assistiva, IFAM. Imagem de fundo branco. À esquerda, a coordenadora, Rutileia Maria de Lima Portes. E à direita, o tradutor e intérprete de Libras, André Soares. Olá, caros alunos, professores, tutores e também a equipe de trabalho, do curso de Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva. Aqui quem fala é a Rutileia, coordenadora atual do curso, e há muito tenho desejado falar com vocês sobre questões gerais do nosso curso e também algumas concepções em relação à educação inclusiva que norteiam essas práticas, a conduta geral do nosso curso, porquê da gente estar trabalhando os conteúdos que a gente está nesse momento e os que já foram trabalhados até então. E é uma conversa bastante informal mesmo, para falar um pouco também do meu histórico, para que a gente possa compreender algumas possibilidades de inclusão, o que a gente realmente acredita com relação à inclusão. E eu digo que eu sou uma grande entusiasta desse processo de educação inclusiva, não como aquela pessoa que acredita que a inclusão que está posta, que o sistema inclusivista atual, ele é o ideal, não dessa forma, mas para dizer que eu acredito que é possível pensar em inclusão nos dias de hoje, a partir da legislação que temos, a partir dos procedimentos possíveis que a gente já tem implementado e que tem demonstrado inúmeros resultados. Então, eu acredito em inúmeras possibilidades, também pelo meu próprio percurso educacional enquanto pessoa com deficiência visual. E é muito difícil, às vezes, acompanhando as discussões dentro dos fóruns e observando o desempenho de vocês, as questões que vocês colocam, as participações. É muito difícil não participar e não responder, é muito difícil e ao mesmo tempo a gente sabe que também não é possível pela quantidade de alunos que nós temos. Não sei se todos vocês sabem, nós iniciamos com 700 alunos em todo o Brasil, de todas as regiões. É uma diversidade muito grande de alunos e com experiências fantásticas nos seus locais de trabalho. Não são somente professores, técnicos que trabalham na educação profissional e tecnológica, mas temos também profissionais que atuam na educação básica nos municípios, nos estados e também em outras instâncias. Então, assim, as discussões têm sido riquíssimas. Vocês participam mais ou menos no grupo de vocês ali de 40 a 50 alunos e não conhecem às vezes o todo, que seria o total ali das discussões, mas a gente teve que fazer essa divisão por conta da dificuldade mesmo, de acompanhar. Imagina um fórum de discussões com 600, 700 alunos, então é muito difícil. Por isso, nós reduzimos as turmas, para discussões nos fóruns. Mas quando a gente vai observando o todo das discussões, a gente fica muito empolgado com essa diversidade, e com a diversidade de questionamentos, a forma que vocês colocam as suas experiências uns para os outros, e compartilham. Eu quero aproveitar para lhes parabenizar por essa interação maravilhosa, que era o que eu esperava exatamente que ocorresse, que nessa diversidade toda do nosso país a gente pudesse atingir esse objetivo. Qual que seria esse objetivo? Chegar num consenso a respeito da inclusão, acerca de um modelo de inclusão que ele caiba todas as
perspectivas, todas as pessoas? Eu não espero e eu acredito que não seja possível a gente encontrar esse consenso, né, para dizer, olha, são essas práticas que funcionam para todos os estudantes com necessidades específicas. É aquele procedimento que o professor disse, é aquele que vai ser válido por toda a vida, né, de uma pessoa com deficiência. Então isso não pode acontecer também, até porque, né, nós estamos sempre em processo de mudança, cada necessidade específica ela exige um atendimento específico também, e é justamente por isso que a gente pensa em inclusão, é algo totalmente fora do padrão, né? E às vezes a gente observa hoje uma tendência muito grande da gente tentar padronizar aquilo que não é possível. Por exemplo, é impossível padronizar a educação inclusiva, né? E às vezes uma ansiedade muito grande, as pessoas dizem, mas tudo que vocês estão falando é relativo, né? Porque funciona para um, para o outro não funciona. Às vezes um procedimento que funciona para um aluno num determinado tempo, dali a pouco ele não funciona mais. Por quê? Porque nós estamos lidando com questões emocionais, com questões afetivas, e essa perspectiva ela tem que ser preservada, né? Porque ela dá espaço para a sensibilidade, né? Para você olhar para o outro e analisar que circunstância que ele está vivenciando naquele momento e a gente respeitar essas circunstâncias. É muito sério a gente se colocar diante dessas pessoas com deficiência como um especialista que tenta padronizar e que entende como se pudesse ser possível, né? A pessoa entender tudo que ocorre dentro de uma pessoa, assim como qualquer outra, né? Pessoa com deficiência, ela está em constante processo de mudança e considerar que muitas questões emocionais elas são até muito mais intensas, né? Quando se pensa em pessoa com deficiência, né? Por todo o percurso que ela já passou. Então é muito interessante, importante quando a gente pensar em procedimento, como as disciplinas que a gente está estudando nesse momento, a gente, acima de tudo, pensar nessa sensibilidade, desse olhar para o outro, né? Porque senão daqui a pouco nós vamos simplesmente reproduzir o padrão que foi construído através de especialistas e daqui a pouco nós vamos padronizar a educação inclusiva, assim como nós fazemos com o currículo, com a metodologia, com a didática, com as práticas educacionais em geral, né? Então isso é muito sério e é justamente nessa direção que eu tenho trabalhado hoje, né, enquanto assessora de ações inclusivas do IFTM. E eu quero, assim, o meu desejo com esse curso foi justamente da gente começar a pensar em práticas que sejam realmente efetivas, pensar em ferramentas, em estrutura, em tecnologia, em procedimentos, mas que esses procedimentos sejam encarados com a verdadeira concepção em relação à educação inclusiva, que eu acredito que é o respeito a essa diversidade, né? E não é o que só diz por aí, no sentido de respeitar a diferença e às vezes não se problematiza o que de fato significa esse respeito, né? E nós corremos um risco muito grande de, a todo instante, colocar a nossa formação, colocar aquilo que foi passado para nós como algo acima da verdadeira condição da pessoa com deficiência. Então, assim, que esse curso não seja para esse fim, né? Para que nós nos tornamos tão especialistas a ponto de queremos controlar, né, exercer uma função de poder em relação à pessoa com deficiência. É muito por uma outra direção, né? Então, pessoal, eu gostaria de tratar com vocês algumas questões gerais que às vezes causam ansiedade entre os alunos, né? Sobre como que vai ser daqui para frente até o final do curso, né? Como que foi esse percurso até aqui também. Então, assim, só para retomar algumas questões, gostaria de dizer para vocês que esse curso nosso, ele tem a duração de 540 horas, né? Ele começou dia 28 de dezembro de 2018 e tem a perspectiva de finalização em abril de 2020. Né? Então, são várias disciplinas nesse percurso, divididas entre 30 e 45 dias cada disciplina. E nós temos um formato que vocês já observaram que ele é bastante
é um formato bastante padronizado entre as disciplinas, a questão dos fóruns de discussão, a maneira que vocês fazem as atividades avaliativas. E eu quero dizer para vocês que esse formato é um formato que a gente pensa que ele dá conta da ideia, né, de geral do curso. Se a gente pudesse, a gente não trabalharia com a concepção de notas, de simplesmente o aluno tem que participar, porque senão ele não consegue nota. Mas, assim, esse é o modelo que nós temos hoje. Nós não temos como avaliar o aluno hoje em dia simplesmente com base na sua vontade de participar, no seu desejo de interagir, né, que depois a gente não tem como certificar, né? Então, assim, não se prendam a essas questões de notas, embora elas sejam importantes para a certificação, mas se prendam muito mais a essa interação, essa possibilidade de conhecer o que os professores estão repassando para nós. Nós tivemos, primeira disciplina de introdução ao ambiente virtual de aprendizagem, com questões mais específicas sobre educação à distância, sobre o Moodle mesmo, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, e também a disciplina de metodologia a partir de fevereiro, que a gente tratou mais da questão da pesquisa científica e também do formato do TCC, né? Qual que é a expectativa que nós temos em relação ao trabalho de conclusão de curso. E muitos de vocês estão questionando, querem saber como que vai acontecer, mas sempre retornem a essa disciplina de metodologia que lá foi abordada essa questão do formato. Por exemplo, a possibilidade de vocês trabalharem com relato de experiência a partir do que vocês vivenciam em suas instituições, né? Fazer esse relato de experiência no formato de artigo também, que seja fundamentado com o conteúdo, né, que foi trabalhado no nosso curso. E então, assim, sempre que tiverem dúvidas sobre o formato, retornem às disciplinas de metodologia. E esse TCC, a gente vai começar agora em outubro, um processo de seleção mesmo, que vocês vão poder escolher os orientadores. Como que seria isso? Né, nós temos hoje 19 orientadores que já passaram para o processo seletivo e eles vão disponibilizar algumas questões gerais sobre as pesquisas que eles vêm desenvolvendo, qual é a atuação desses profissionais hoje dentro da educação inclusiva, para que vocês possam se identificar, né, com o trabalho desse orientador. Então, vocês vão fazer essas escolhas a partir do currículo de cada orientador que será disponibilizado no Moodle. E, claro, obedecendo-se à ordem de escolhas, né? Que aí aqueles alunos que escolherem primeiro, eles vão ter mais oportunidade de trabalhar com aquele orientador que escolheu. Isso porque nós temos limites, né, de orientandos por professor, né? Então, essa escolha acontecerá agora em outubro e em novembro vocês iniciam o trabalho de conclusão de curso já com seus orientadores, trabalhando novembro, dezembro, fevereiro, março e abril. Nós pensamos que janeiro não é um mês interessante para vocês trabalharem com o TCC, em função da experiência que tivemos no curso anterior também, que muitos alunos eles não querem perder suas férias em função de um trabalho do curso, né? Então, a gente estabeleceu esse cronograma para o trabalho de conclusão de curso. Então, a partir da disciplina agora de políticas públicas, que iniciou em abril, nós tivemos já um direcionamento para as questões específicas da inclusão. E quando eu pude observar a interação de vocês ali nos fóruns, trazendo as experiências de vocês, eu já vi a riqueza dessas possibilidades, né, que continuaram a partir da disciplina de AE também, e agora na disciplina de procedimentos, trabalhando sobre flexibilizações curriculares, que eu achei fantástica a forma que a professora Michele colocou também as possibilidades de flexibilização curricular, a questão da certificação diferenciada e tudo que ela tem proposto, né, com relação a flexibilizações curriculares de pequeno porte, de grande porte. São questões que nós duas discutimos antes também, eu sempre tenho esse cuidado
quando o professor vai iniciar uma disciplina, a gente conversa, a gente dialoga sobre o conteúdo e pensa assim, qual é a melhor abordagem para esses alunos hoje, não só para a rede EPT, considerando também esse outro grupo que não é da rede EPT, mas qual é a nossa melhor abordagem desses conteúdos para que todos tenham o melhor aproveitamento. Então a gente constrói esse conteúdo juntos, né? Então, assim, aproveitem essas discussões sobre flexibilizações. Nem todas as instituições elas estão preparadas, os profissionais estão realmente por dentro dessas ideias, dessas possibilidades. Tenho visitado inúmeros institutos federais ou mesmo escolas de outras redes, pessoas que às vezes falam, nossa, eu não sabia que era possível flexibilizar o currículo, que às vezes seria possível tirar uma disciplina, dependendo do caso do aluno, ou dividir, por exemplo, um primeiro ano em 2, né, para que o aluno tenha mais tempo para poder se dedicar. Então, todas essas possibilidades que a gente sabe que são possíveis, que a gente já tem implementado, muitos profissionais não fazem ainda por insegurança, porque a legislação ela não deixa muito claro quais são realmente os procedimentos. Ela diz que é possível flexibilizar o currículo. Então, a gente tem que saber interpretar o que significa flexibilizar o currículo. E nós somos muito inseguros. Às vezes a gente espera que tenha um guia, né, que diz, olha, flexibilizar o currículo é o quê? Né? Eu retirar, eu colocar, eu distanciar a questão do tempo. Como que seria realmente flexibilizar o currículo, né? Então, a professora Michele está tratando dessas questões hoje, né? A professora Cláudia também vai abordar algumas outras também na próxima disciplina de procedimentos. Mas que vocês possam aproveitar esse momento para estudar, né? Para pensar na prática ali do seu dia a dia mesmo. Hoje, enquanto assessora de ações inclusivas, eu tenho me empenhado muito aqui no IFTM para visitar os camping, para apresentar essas propostas, para que os profissionais entendam que é possível sim, e desde que seja respeitado o tempo do aluno. Mas é muito sério também, né? A gente não pode... às vezes tem certos campos que entram em contato e falam, por favor, autoriza para que esse aluno tenha a flexibilização do currículo, ou autoriza a certificação diferenciada. Isso é muito sério, a gente não pode simplesmente assinar um documento e dizer, olha, o aluno tal precisa de uma flexibilização curricular, o aluno tal não precisa. Não tem como você fazer isso sem estar realmente a par do processo de aprendizagem desse aluno. Qual o momento que ele está vivenciando, né, enquanto aluno, ali na sala de aula, né, se realmente é necessário fazer essa flexibilização e com base em quê? Né? Com base em uma real aprendizagem, né? Porque eu acredito assim, que todos os procedimentos que a gente está pensando hoje nessas disciplinas, eles têm que ter um único objetivo, que é o real aprendizado do aluno, né? Porque do que adianta a gente falar em flexibilizar, em certificar, e o aluno chegar até o final e falar, eu não sei de nada, eu passei por essa instituição, eu fiz determinado curso, me deram esse certificado, mas eu não tive um real aprendizado. Isso não resolve nada, né? Eu acho que hoje a gente tem trabalhado até... É uma crítica que eu faço muito em relação a esse equilíbrio, né, entre a autonomia e o apoio especializado. Isso é muito sério, né? Que o que acontece? A gente hoje sabe que tem possibilidade de atendimento educacional especializado, de ter um profissional de apoio, de ter o NAPNE, de ter tecnologias assistivas. A legislação dá cobertura para a gente fazer inúmeras formas de apoio a esse estudante. E às vezes isso é confundido com o fazer pelo aluno, né? Então, às vezes, até os pais cobram isso, né? Que o aluno, ele tem direito e ele precisa ser aprovado. A instituição tem que fazer qualquer coisa para que ele consiga aproveitamento. Isso é muito sério.
Isso não pode acontecer. A gente tem sim que pensar em flexibilizações, mas desde que a gente esteja ao mesmo tempo construindo esse processo de autonomia, né? O que seria isso? Pensar naquilo que o aluno ele consegue fazer sozinho ou consegue fazer com apoio, mas que ele chegue ao final e fale, o que eu construí de conhecimento é algo construído por mim mesmo, pelo meu esforço. Pode ter sido apoiado, mas o que eu sei de fato, né? E que não signifique aquela tendência, né, do professor, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu avalio, se eu dou nota para ele, porque coitado, né, ele tem uma deficiência, eu não sei o que fazer, então eu acho mais fácil passar a mão na cabeça e falar, vou aprovar. Então ele vai passando ano a ano, e ele chega a um ponto que não sabe mais o que fazer. Então não é isso que nós queremos, né? O pessoal que trabalha aí na educação profissional e tecnológica, aí nos cursos de ensino médio e superior, esse problema é seríssimo. A gente recebe hoje alunos com deficiência nos cursos de engenharia da computação, por exemplo, que não conhecem operações básicas, matemáticas. Isso é muito sério. Então o que aconteceu para esse aluno ir sendo aprovado de série a série e sem nenhum aprendizado real? O que está acontecendo na educação, no ensino fundamental, né, para que esse aluno simplesmente seja aprovado? Né? Isso é muito sério, longe de querer aqui dizer que quem tem culpa de quê? Né? Eu acho que é hora de todos nós refletirmos sobre as nossas práticas para pensar nesse real processo de inclusão. Inclusão não é aprovação. Inclusão não é essa concepção assistencialista, né? De que eu ajudo o aluno por compaixão, por pena. Coitado, ele sofreu demais, então agora é hora de eu ajudar ele, mas ajudar como? Né? Não é negando esse processo de construção de autonomia. Eu gostaria de dizer para vocês que essa maneira que eu concebo a educação inclusiva, ela não é algo que foi simplesmente aprendido a partir de uma formação intelectual, acadêmica, embora com certeza a minha formação acadêmica também contribui para esse processo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse meu percurso, né? Por que eu valorizo tanto essa questão da autonomia, e eu acho que as pessoas com deficiência são capazes de chegar aonde elas desejarem. Eu ainda sofro muito quando eu vejo pessoas com deficiência em determinadas instituições, ainda muito voltadas para atividades somente artesanais, somente atividades artístico-culturais, que eu acho que são fantásticas, são de extrema importância para o progresso da pessoa com deficiência. Mas onde que está ali a preparação para a pessoa ser um profissional com autonomia, com independência, para poder escolher sua vida acadêmica, para poder se destinar a uma empresa, a uma instituição como servidor público, né? Onde que estão essas condições para essa pessoa viver plenamente, né? E não ser encarada como a atividade que eu faço é exclusiva de pessoa com deficiência. Não precisa disso. A atividade que eu faço é exclusiva de qualquer pessoa que desejou construir ali todo o seu processo educacional e chegar onde ela desejasse, né? Então, eu sei que muitos já sabem, mas eu gostaria de dizer para vocês que eu passei por 3 processos que concebem hoje a educação, né, das pessoas com deficiência. Na minha infância eu passei pela APAE, eu acredito naquela época, aí no início dos anos 90, como uma concepção segregacionista, né, em que a gente estudava na instituição somente ali e não tinha essa perspectiva de ir para as escolas comuns, né, você ficava ali. Foi muito difícil para mim, para o meu irmão, ali com 6 anos, estudar na APAE, somente com pessoas com deficiência. Foi muito difícil, mas naquela época se entendia que deficiente tinha que conviver só com deficiente, né?
Então, quando a gente decidiu ir para a escola regular, por uma vontade mesmo, uma determinação minha, do meu irmão, da minha mãe, que fez parte desse processo de forma fantástica e integral, a gente foi para o ensino regular, estudar numa escola comum sem qualquer tipo de apoio. Né? Aí vocês sabem que nos anos 90 a legislação já estava aí todo vapor, né, com relação à educação inclusiva, mas as práticas efetivas realmente ainda muito distantes. Então a gente estudou até o final do ensino médio nas escolas comuns, sem jamais ter qualquer tipo de apoio especializado. Sequer tínhamos uma cortina para tirar ali o reflexo do quadro, né, que a gente sempre teve baixa visão. Então era muito difícil, a gente teve muitas lacunas no nosso processo de aprendizagem por falta de alguém que olhasse e falasse, olha, o que eu posso fazer por você? Né? Coisas tão simples, né? Que eu falo que hoje a melhor postura do professor é ser capaz de aproximar da pessoa com deficiência, do aluno que está do seu lado e falar, quem é você? Qual que é o seu histórico? O que eu posso realmente fazer por você? Quais são as suas habilidades? Né? Como nós fazemos para potencializar essas habilidades? Então, é muito mais simples, às vezes, do que a gente pensa, né? Mas naquela época foi muito difícil. Né? Apesar de não ter nenhum tipo de apoio especializado, a gente nunca teve nenhum tipo de reprovação, embora naquela época realmente reprovava, né? Pessoa com deficiência não tinha essas outras chances, né? Então, ainda assim foi possível chegar à conclusão do ensino médio, quando a visão já estava bastante reduzida, né? E eu queria, por tudo, fazer, né? Entrar na universidade, fazer o vestibular e não sabia o que fazer, né? Porque eu fui alfabetizada em textos impressos, né, de forma convencional, e quando terminei o ensino médio eu já não estava conseguindo mais ler como antes, né, e o que fazer, né, como me preparar para essas novas etapas, e sem contato com nenhum especialista, né. Eu tinha uma mãe, e tenho, né, que é uma pessoa com uma visão muito clara sobre o que ela queria para os seus filhos. O que ela queria? Não ter filhos com deficiência. E eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo. Não ter filhos com deficiência significa o quê? Negar a existência de uma deficiência? Não. Simplesmente dizer, eu não quero filhos com o estereótipo de pessoa com deficiência. Qual que é esse estereótipo? Por exemplo, deficiência visual. Hoje tem-se um estereótipo. Quando você fala que tem deficiência visual, as pessoas perguntam, cadê sua bengala? Né? Cadê? Vocês já dão logo um texto em braille para você ler, porque é característico do estereótipo da pessoa com deficiência visual. Então ela quis desconstruir esses estereótipos, principalmente aquele que é o mais complicado, que é aquela pessoa sempre que precisa do apoio de terceiros, pessoa que não é capaz de ter um direcionamento próprio, que ela precisa de condução o tempo todo. Esse é o pior estereótipo. Então ela não teria filhos com essa deficiência, com esse estereótipo, e foi isso que ela conseguiu, né? E que eu acho que hoje os pais ainda estão se omitindo muito, né? Eles deixam os filhos com deficiência à mercê da escola, entrega para a escola, ali tem especialistas, então ali eles não fazem muita coisa, eles simplesmente entregam os filhos e esquecem da maior parte, que é a parte da construção familiar, né, nesse processo de construção de autonomia. Então, quando eu fui terminar o ensino médio, né, eu fui aprender o sistema Braille, fui conhecer essas outras formas de interação com a leitura e com a escrita, e eu já tinha práticas de letramento muito fantásticas, né? Minha mãe lia muito comigo, com meu irmão, então eu desenvolvi uma habilidade muito grande de ler, de interpretar, de construir, de leitura de mundo, né? Tanto com ela, né, que lia com a gente, como eu mesma lia, né, apesar da baixa visão. Então, quando eu fui conhecer o sistema Braille, eu vi que ele não daria conta da continuidade dessas práticas de letramento. Então, foi muito difícil para mim aceitar o sistema Braille como o meu sistema de leitura e de escrita.
E foi então quando eu conheci as tecnologias digitais assistivas, mais especificamente o computador com leitor de telas, e aí eu encontrei a possibilidade de dar continuidade a essas práticas, que eu defendo muito hoje, né? Que eu acho que o computador me deu completa autonomia, né? Para poder estudar no tempo que eu quero, sem precisar de um ledor, sem precisar de um apoio o tempo inteiro. Então ali eu tenho no meu computador muitos livros, mas muitos mesmos. É uma biblioteca enorme, né? Com 30 mil, 40 mil livros. Eu sei que eu nunca vou ler, mas eu adoro falar que é possível ter esse acesso, né? Então, foi nelas que eu encontrei, que eu me reencontrei, né, enquanto pessoa nesse mundo letrado. Então, foi a partir dessas tecnologias que eu também entrei na universidade, né, e ali tive completa autonomia junto com os professores, disponibilizando as avaliações num pendrive, e eu fazia com completa autonomia. Os trabalhos com os meus colegas eram totalmente compartilhados, porque o que eu lia, eles também liam, né? Não é como, por exemplo, o sistema Braille, que você precisa de ter alguém para poder fazer a transcrição, né? Então, assim, eu não digo que o sistema Braille é inútil, ele é muito importante, principalmente no processo de alfabetização. Mas a gente tem que começar a refletir sobre essas ferramentas para esse processo de interação social, né? Eu acho que não dá para a gente usar um recurso simplesmente com base no seu grau de adaptabilidade, a questão anatômica, né? A minha questão fisiológica, biológica. Eu tenho que pensar nas interações sociais, e eu acho que aí entra as tecnologias digitais justamente para nos dar essa possibilidade. Então, assim, foi o meu processo de formação acadêmica no nível de graduação, foi maravilhoso, eu só tenho recordações positivas, e sem nenhum profissional especializado também. E quando eu terminei a graduação, eu queria muito pesquisar o que acontecia lá no ensino fundamental com os professores que atendiam alunos com deficiência visual, que a minha inquietação era o quê? Saber por que ou se os professores estavam trabalhando com essas tecnologias, com essas possibilidades fantásticas. Então eu ingressei no mestrado, né, em educação, justamente com esse objetivo de pesquisa, né? Refletir acerca das práticas de professores que atuam com alunos com deficiência visual, pensando nessas ferramentas de leitura e de escrita, né? E a conclusão foi que, infelizmente, ainda essas práticas são muito incipientes e que muitos professores desconhecem todo o potencial dessas tecnologias digitais. E mais, esses alunos continuam ali praticamente utilizando o sistema Braille e às vezes com seus processos educacionais em grande atraso por falta dessas interações e o pior, por falta de acesso ao conteúdo, ao conhecimento em si, né? Então, assim, fiquei muito preocupada. Eu confesso que eu sofri muito de pensar assim que eu tinha provado que era possível, mas que lá na base eles não estavam caminhando nessa direção. Então, quando eu terminei o mestrado, eu fui na Prefeitura de Uberlândia, eu fui concursada como professora de AE e tive a oportunidade de lidar com esse grupo, né, estudantes com deficiência visual, que poder pensar nessas possibilidades de tecnologia. E foi muito grande a frustração, você está ali num AEE, que você falando sozinha, né, uma linguagem que as pessoas totalmente desconhecem, e recebendo alunos com deficiência visual, assim, em situações muito complexas, né, alunos com 12, 13 anos ainda não alfabetizados, porque às vezes se pensa em possibilidades muito restritas, né? Então, assim, passei a ter uma crítica muito grande sobre esse modelo de inclusão pensado naquela época. Não é naquela época, né? Foi aí em 2013, 2012, ninguém falava em flexibilização curricular, sendo que desde a LDB se pensava já estava prescrita a questão da flexibilização curricular, da certificação diferenciada, mas não se discutia, e muitos não se discutem, né? Quando você vai falar
dessas possibilidades, eles falam assim, mas como? Com base em que você está falando em flexibilização de currículo, né? E o que está acontecendo lá? Esses alunos vão passando série a série, né, sem conhecimento real, e chegam para nós, né, nas condições que nós encontramos. Então, assim, eu já sofri muito, né, por manter essas ideias, essas práticas e verificar que ainda estão muito distantes de uma real inclusão e que esses alunos cheguem, né, a esse domínio, né, de suas próprias vidas, de sua vida acadêmica, né? Então é muito sério. Então, assim, em 2014 eu fiz o concurso para o IFTM, né, como pedagoga, e desde então tenho atuado na perspectiva da educação inclusiva e agora direcionando todas as minhas atividades para educação profissional e tecnológica. Tive o grato privilégio de participar de várias reuniões na CETEC também, conhecer as questões políticas, né, que envolvem a educação inclusiva e que, por fim, deu origem a esse curso que nós estamos hoje, né, o curso de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica Inclusiva. Né? Por que trabalhar esse curso aqui no IFTM? Né? Nós somos um campus aqui, o campus UPT, que trabalha com educação à distância e nós temos a questão da possibilidade, né, de trabalhar essas práticas através de um curso. Recebemos um recurso específico da CETEC em 2017 e justamente para chegar a esse objetivo hoje, de abranger a maior quantidade de pessoas, né? Por isso, assim, por favor, gente, aproveitem essa oportunidade que vocês têm de estar fazendo esse curso, porque nós não sabemos se teremos uma outra chance como essa. Eu sei que muitos às vezes falam, mas o curso tem hora que é chato, tem hora que é a mesma coisa, parece que usa sempre as mesmas ferramentas, os mesmos recursos e a gente quase não tem contato com o professor e realmente é muito difícil o professor manter o contato com essa quantidade de alunos. Né? E por que às vezes temos poucas aulas pelo professor, né? Vídeos mesmo? Justamente pela dificuldade de trabalhar a questão da acessibilidade. Por exemplo, esse vídeo que a gente está gravando hoje, talvez não esteja com interpretação em Libras por conta do tamanho, né? Então, uma aula que o professor daria aí de 30, 40 minutos, uma hora, que é de grande importância, mas também é muito difícil de você inserir interpretação em Libras, audiodescrição. E esse tem sido um grande objetivo nosso. Quando a gente pensou nesse curso, a gente pensou em precisar dar o exemplo. Como que você fala de inclusão, dá um curso sobre conteúdos relativos à diversidade e todo o seu conteúdo, ele não se volta para a pessoa surda, para a pessoa cega. Né? Então a gente, ainda é um trabalho muito caro, né? Mas a gente fez uma parceria com o Instituto Federal do Amazonas e conseguimos uma equipe para poder trabalhar todos os nossos vídeos com acessibilidade. Ainda é um trabalho muito caro, muito oneroso, por isso a gente não consegue fazer vídeos longos. E muitos questionam, falam, mas tem poucos alunos surdos, tem poucos alunos cegos, para que essa preocupação toda? Né? Mas eu acho que a gente tem que manter a coerência. Né? Então, para isso eu peço um pouco da tolerância de vocês também, da compreensão, para a gente pensar nesse público, né, de fato, nessas reais necessidades, que seja um, que seja dois, mas que ele seja respeitado. Né? Então, assim, vocês têm tido mais contato com os tutores, mas eles também têm recebido orientação constante sobre como conduzir o curso, sobre como a gente respeitar essas diversidades também. E hoje a gente tem esse formato, né, que nós temos para finalizar agora em dezembro com a disciplina de procedimentos 2, mas temos também o plano educacional individualizado e depois tecnologia assistiva e depois avaliação inclusiva. Né?
vocês têm esses conteúdos ainda para serem trabalhados. Então, pessoal, se dediquem ao máximo, fiquem atentos aos recados que os tutores passam. Eu tenho recebido mensagens de alunos que às vezes mal conhecem o seu tutor ainda. Então, fique atento. Nós temos um fórum de notícias que lá a gente posta todas as novidades, questões de datas. Fiquem atentos a esse fórum de notícias que está sempre ali na abertura do ambiente virtual. E, por favor, se tiverem qualquer problema, procurem seu tutor, né? Tivemos vários alunos sendo desligados do curso por falta de às vezes, acesso mesmo. Fica 20, 30 dias sem acessar o ambiente virtual e com isso você vai perdendo conteúdo. E quando você se dá conta, já é muito tarde, né? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de estar passando para vocês, um pouco da minha experiência, do meu percurso educacional, porque que eu sempre conduzo todas as minhas falas focadas na pessoa com deficiência, né, na questão da autonomia. E por que hoje, muitas das vezes eu falo, eu não sou uma pessoa deficiente, né? Eu não sou uma pessoa deficiente, eu tenho uma limitação, mas eu não sou deficiente. E eu acho que tem muitas pessoas deficientes que ainda podem ascender esse grau e chegar a ser reconhecidas, antes de tudo, como pessoas. E vocês, como profissionais, vocês exercem um papel fundamental nesse processo. Não pensem que vocês são meros profissionais que estão ali à mercê de uma legislação. Vocês podem fazer muita diferença na vida dessas pessoas, muita. E não fiquem inseguros em tentar fazer práticas que poucos ainda fazem. Busquem saber em outras instituições. Eu aprendi muito com isso, procurando outros institutos, outras assessoras de ações inclusivas, conversando sobre o que eles estão fazendo, como funciona, né? Como que eles interpretam a legislação. Ousem, sejam ousados. Não fiquem presos ao que dizem para vocês que é bom, né, e que funciona. Provem por vocês mesmos, né? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de dizer também para vocês que eu estou me afastando, estou saindo de licença, capacitação por conta do meu doutorado. E aí vou tirar 3 meses agora e depois saio de licença maternidade. Então, a partir de dezembro eu vou ter minha primeira filha e tenho que me dedicar, né? Eu saio com o coração partido, né, de deixar aquilo que eu mais gosto de fazer, que é o meu trabalho, mas não me afastarei completamente, né? Até pela idealização desse curso, eu participei de todo o processo e pela responsabilidade. Eu vou estar sempre na retaguarda, acompanhando a equipe de trabalho, e vocês não hesitem em manifestar, né, quaisquer dúvidas e necessidades. A Lívia vai estar acompanhando vocês mais nessa questão com os professores, a questão do conteúdo. A Daniela mais nas questões administrativas, questões de matrícula, de pagamento. O Lorenzo acompanha vocês na questão do apoio, né, de TI e do Moodle como um todo. A Vera, que está chegando agora, também vai acompanhar vocês também mais diretamente. Mas eu estarei sempre acompanhando, nos e-mails também, nos grupos. E é isso, pessoal. Não estou abandonando vocês, né? Estaremos juntos até o final, se Deus quiser. Mas é apenas uma pequena pausa, né? E é isso, pessoal. Desejo a todos vocês um excelente processo de formação. E obrigada por fazer parte desse grupo seleto, né, que tem participado ativamente, e continuem firmes. Estamos juntos nesse grande desafio que é a educação inclusiva. Um abraço a todos vocês. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Instagram, apoema.ifam. Facebook,
Apoema IFAM. Telefone: DDD 92 3621 67 10. E-mail: apoema.cmc@ifam.edu.br.